E aí, fião, beleza? 5 horas e 9 minutos, mano. Dia 9 de outubro, hoje. É hoje, né? Não posso fazer amanhã uma coisa de hoje. Escutando aqui Chanel número 5 com Teatro Mágico. E me deu na cabeça de fazer uma parada aí, mano. Uma pequena análise do dilema das redes. Dilema das redes, que foi a coisa do momento, que saiu na Netflix, um docudrama. Docudrama é pesado, hein? Esse nome. Então, um docudrama, um documentário dramático, lançado da questão das redes sociais. Vou tirar o som, porque senão vão me crucificar daqui a pouco aqui, entendeu? Teatro Mágico, hein? Chanel número 5. Tem no YouTube com o GOG, o grande GOG. Bom, a Netflix lançou esse tempo, e está aqui nós falando para nossos alunos, né? Porque isso aí poderá cair nos vestibulares que os senhores terão aí, esse ano inclusive, né? Saiu então um documentário chamado Dilema das Redes e fizeram aquele estardalhaço, vai mudar tudo, agora fora rede social, cancelem redes sociais, aquela coisa toda. E nós vamos tentar fazer uma análise mais tranquila de todo esse processo. Talvez não seja bonitinho, mas colocando para vocês algumas situações. Deixa eu dar uma paradinha aqui no cabelo aqui. Bom, começa o Dilema das Redes com uma frase de Sófocles, não é Sócrates. Sófocles, que viveu no século V a.C. na Grécia. Então, mais ou menos isso. Nada que é vasto entra na vida dos mortais sem trazer uma maldição. Em outras palavras, filho, tudo que vem tem o seu preço, né? Dentro da economia do universo, tudo tem seu preço. E não seria diferente com as redes sociais, né? Assim como, isso é importante, as redes sociais elas estão dentro de um contexto que começa numa terceira revolução industrial, que passa para a quarta revolução industrial, até irmos agora para a quinta revolução industrial. Então, na realidade, faz parte desse contexto tecnológico, onde o homem dá um salto tecnológico. E essa terceira revolução industrial já vai começando praticamente quando nós temos aí, por exemplo, os sistemas de produção, quando começa com o toyotismo substituindo o homem pela máquina, não é? Eu me lembro que uma vez eu fui falar em um canal sobre isso, fui chamado, né, educadamente de boçal por algumas pessoas, porque de trás do computador todo mundo fala o que quer, né, filhão? E aí disseram que os japoneses estavam certos. Eu falei, será que a pessoa se tocou que as máquinas substituirão os homens e isso é um problema sério? O que fazer com a mão de obra humana dentro do contexto? Porque você substitui, não estamos aqui negando a tecnologia, mas o que fazer com o homem? O homem vai ficar o quê? Vai trabalhar aonde? Em tecnologia, para gerar mais tecnologia? Até quando que essa roda ela vai continuar? Então é um questionamento que se faz, certo? Eu me lembro que quando Ken o Vermelho, que foi prefeito de Londres, se não me falha a memória, ele era chamado de Ken o Vermelho porque tinha ideias de esquerda. Se não me falha a memória, na época eles tinham tirado os cobradores de ônibus dos ônibus lá de Londres, de 2 andares. E aí ele retornou naquela época dizendo que iria fazer com aquele bando de pessoas que ficariam desempregadas. Então é de se questionar esse equacionamento que nós temos entre a utilização da mão de obra, não é, e a tecnologia. Bom, o documentário começa bacana, que todo mundo, o drama, o ser humano por si só é dramático. Então, quando você faz colocações fortes, realmente chamam a atenção. Então começa a comparação dizendo o seguinte, né? Sem abrir aspas, porque eu não decoro muita coisa, cara, minha mente não funciona muito bem. Mas, por exemplo, eles dizem que o termo usuário só é utilizado por duas situações. Ou pelos os usuários de drogas ilícitas e também dentro das redes sociais. Aí todo mundo, Mas vamos lá, você que é meu aluno ou você que está nos ouvindo, eu comparo geralmente
essa comparação que eu faço é minha, pelo amor de Deus. As redes sociais, essa ciberdependência, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria poderosa. Entretanto, quando bem utilizada, quando você tem médicos realmente criteriosos, judiciosos, que lhe passam lhe ministram determinadas substâncias para que você tenha um equilíbrio, chegue o seu corpo tenha uma homeostase, ela é fantástica. Ela ajuda, a indústria farmacêutica auxilia de sobremaneira em algumas doenças aí. Não vou entrar no mérito da indústria farmacêutica, filhão, tá? Agora, a indústria farmacêutica também te faz criar dependências. Tem pessoas que são hipocondríacas, elas não conseguem ficar sem um remédio X ou Y, né? A indústria farmacêutica, eu me lembro quando eu fiz curso de técnico de publicidade, 3 coisas você teria que não fazer propaganda na ética de publicidade. Isso é a década de 70, que era cigarro, que era bebida e que era remédio, que era o que mais dava dinheiro para propaganda na época. Então a incoerência como sempre. Então eu comparo mais ou menos com a indústria farmacêutica. Bem usadas, as redes sociais podem dar-lhe uma maior visão de situações. Mal utilizadas, realmente elas podem se transformar numa droga poderosa, e aí nós vamos ver as situações. Essa música do Teatro Mágico, Chanel número 5, que eu aconselho que vocês assistam, assim como também aconselho que vocês assistam ou escutem a música dos Titãs, né? Televisão, a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? Aquela música do Creed, Fala Pra Mãe. Ela mostra, né, as pessoas sentadas muitas vezes, né, atrás da televisão, hipnotizados. E a televisão, ela cria o que quer. A internet, o próprio indivíduo aí, que é um dos líderes ali do Teatro Mágico, ele falou uma vez, no Chanel número 5 ao vivo, ele fala isso aí, que a internet criou espaços e ela é um meio democrático. Realmente, a internet criou espaços. Eu mesmo estou falando para vocês aqui agora, não teria espaço nunca dentro de redes de televisão oficial. E você tem uma infinidade de situações. Então a internet cria esses espaços, isso é importante. Ela gerou um acesso democrático, de certa forma, de pessoas que não tinham condições de dar vazão à sua voz dentro da internet. Por isso que você vê inúmeros canais, por isso que você vê inúmeras vertentes de pensamento dentro da internet. E você não as vê, por exemplo, dentro das redes de televisão oficial ou dentro da imprensa oficial. Então a internet, ela cria novos espaços para as pessoas, né, terem esse lugar de fala, de expor suas ideias. Entretanto, ao mesmo tempo, essa internet, não é, ela pode criar a formação de bolhas cibernéticas, ou cyberbolhas, ou bolhas apenas. Ela faz com que você só mantenha relações com aquelas pessoas que pensam iguais a você. Então eu só mantenho relações com as pessoas que não vão me contrariar. Então o que eu falo, eu quero de uma certa forma ter o quê? Ter um respaldo, eu quero ter um apoio na minha fala. E isso vai criando as famosas bolhas. E aí onde o Tristan Harris, que é um dos camaradas aí, não é? O Tristan Harris, eu não me lembro se ele era do Google, acho que era do Google, posso estar enganado, também não vai mudar nada isso, filho, de onde ele era. Um mês de trabalho dele, ligava mais que eu dando aula há 10 anos. Então, Tristan Harris mesmo, ele fala, sai das redes sociais, sai das redes sociais, né? E ele fala sobre essa criação de bolhas e fala sobre a polarização ideológica. E nós vivemos num mundo polarizado. Há pouco tempo atrás tivemos as eleições americanas e agora, há pouco tempo atrás, tivemos as eleições brasileiras. Quantas amizades que não foram cortadas por pontos de vista diametralmente opostos. Se você era direita, se você era esquerda, você tinha que ser inimigo e não ter ideias diferentes e colocá-las. Então você criou a polarização, a divisão de situações, inclusive retornando novamente algumas situações que
dentro, por exemplo, de uma Europa, transformam-se num perigo muito grande, como por exemplo o neonazismo e o neofascismo. Tá? São ideias aí xenofóbicas, né? O neonazismo trazendo aí, e vocês sabem que o neonazismo não é tão, como é que eu digo, tão atual aí. O neonazismo já vem de alguma data. Aqui no Brasil nós temos lá, por exemplo, os nossos, né, os companheiros lá do ABC, os carecas do ABC, que também estão dentro dessa linhagem da ideia neonazista, né, que era a morte aos homossexuais, aos negros, aos nordestinos e aos judeus. Então, você propaga situações. E dentro dessa situação de bolhas, isso é interessante. As redes sociais te levam para chamadas tocas de coelho, ou chamadas tocas, onde você fica realmente intocado, não é? Ali, fica uma toquinha ali, e aí vai te conduzindo só para aquilo que você realmente quer ouvir. Por isso que as suas redes sociais, sejam elas o nome que você quiser dar, Instagram, Twitter, Facebook, sei lá, qualquer rede que você quiser dar o nome, ela te mostra, te sugere sempre as mesmas. O YouTube sugere as mesmas coisas. Se você pegar o meu YouTube, as sugestões serão para mim. Pode ser que o meu filho esteja ao meu lado e as sugestões, mesmo ele abrindo um determinado mesmo vídeo que eu, as sugestões que apareçam para ele são para ele, de certa forma, para não desagradá-lo, porque você tem um cliente, você não pode desagradar o cliente, é clássico. Se você é de direita, nunca eles vão sugerir para você, por exemplo, o canal do Rui Pimenta, acho que é PCO, se não me falha a memória. Ninguém vai te sugerir isso, a não ser que haja ali, por exemplo, a questão de fazer uma ironia com alguém. Ou se você é de esquerda, ninguém vai sugerir, por exemplo, um canal X ou Y de direita que vai contra os seus pensamentos. Então reparem bem que nós não gostamos de ser contrariados. Isso aí é um prato cheio para psicólogos, sociólogos, antropólogos, e não para um professor, mero professor de geografia aqui, fazer isso aí. Mas estamos aí colocando isso para facilitar como você pode trabalhar dentro de redações, por exemplo, no Enem, como você pode trabalhar em qualquer redação que você tiver aí. É lógico, como professor de várias áreas, né, colocando situações para que você crie determinadas situações para que o senhor possa fazer uma boa prova. Bom, segundo o grupo de jovens do Silício. O que é isso, professor? Jovens do Silício, porque ali vai surgir realmente no Silicon Valley, ou Vale do Silício, região ali do estado da Califórnia, surgem essas cabeças pensantes, né, na área tecnológica. Isso gera propagação também, né? Essas redes sociais podem gerar a propagação das fake news e de ideias, por exemplo, negacionistas. O que é uma ideia negacionista, professor? É aquela que nega, por exemplo, como é que eu posso dizer para você? Fatos que a ciência comprova. Por exemplo, os terraplanistas, por exemplo, aqueles que são contra campanhas de vacinação. Outro exemplo, pessoas que dizem que a AIDS não existe, pessoas que dizem que o Covid-19 não existe, que isso é uma grande farsa, etc. Então pode gerar isso. Você tirar, por exemplo, frases de contexto e colocar um pequeno vídeo. Ontem eu recebi um vídeo de um determinado ex-presidente da República, que não vou falar o nome de ninguém aqui, então não adianta você... Ah, será que foi ele? Não interessa. Onde eles pegaram uma frase fora de contexto e colocaram e ficavam martelando. Isso pode acontecer em qualquer polarização, qualquer espectro ideológico, né? A própria internet, ela pode fazer isso com você. É tão fácil fazer isso hoje, não é? Não tem aquele jovem, tem um jovem aí que foi alçado aí com o Covid-19 aos píncaros ali de ser o guru de todo mundo, que tem uma propaganda de televisão em que ele fala que existem até programas hoje de computação que colocam a voz dentro, a pessoa está falando uma coisa, mas aí é como se fosse uma dublagem com a própria voz da pessoa, e não é verdade. Então acontece isso, filhão.
Você pode fazer, a tecnologia faz coisas, né? Na minha época, no máximo que você tinha era carta anônima. Hoje não, você cancela o indivíduo, a cultura do cancelamento. Ah, eu vou cancelar você, vamos derrubar não sei o que, tal. Como se o mundo... Eu vou colocar um termo que nunca ninguém colocou. Parece os talibãs tecnológicos. Talibã? O que é o Talibã, professor? O Talibã é um grupo de estudantes que surgiu no Afeganistão, ou pelo menos ele teve grande invasão no Afeganistão na época da invasão soviética, comandado por Mullah Omar. Depois que as tropas soviéticas se retiraram, o Talibã conseguiu conquistar o Afeganistão, grande parte. E ele arrebentou com grandes, com estátuas, com monumentos, que eram monumentos históricos, como se não tivesse história anterior. Então você faz da história o que você acha que a história é. Cuidado com isso, né? A abertura tem que ser muito grande. Então a propagação das fake news, que hoje a própria imprensa ela fica desesperada. Entretanto, dentro das entrevistas dos próprios caras da internet, eles dizem o seguinte, filhão, que tem até bons jornalistas que têm que se render e fazer sensacionalismos, tá? Então, sensacionalismo. Então, quando você entra no meio, você entra numa roda que dificilmente você consegue sair, né? Por isso que hoje aí tem campanhas anti-rede televisão X, anti-rede televisão Y, anti-revista X, anti-revista Y. Temos que ter cuidado com isso, porque o espectro ideológico ele é muito grande, ele é muito vasto, o mundo não é só direita e esquerda, tá? E aí ele também fala do preço dos likes, aquele joinha que todo mundo pede. Dá um joinha aí pra nós aí, dá um joinha pra nós. É, o joinha pra nós, né, filho? Então esse joinha pra nós aí, ele tem um preço. Há pouco tempo atrás, acho que foi Instagram, não me lembro qual foi a rede, eu sou mal de rede social. Todo mundo via quantas pessoas tinham like X ou Y, né? E aí foi tirado isso, e aí causou uma celeuma dos famosos influencer, né? Digital influencer, porque eles vivem disso, aquela coisa toda. Então esse like era para interação e acabou criando uma dependência desgraçada. Você coloca alguma coisa e se a pessoa não se intera, fica difícil. E eu vou mostrar que isso é tão grave, cara, tão grave, que esses dias atrás, estando com um grande amigo de batalha de longa data, ele chegou e passou uma mensagem: e aí? Beleza. Pô, tá tendo algum problema com você, comigo? Eu falei, por quê? Não, eu coloco as coisas, você não interage comigo. Eu falei, filho, eu tô dando aula, Manolo. Aí, um professor amigo meu também, das antigas, grande guerrilheiro, eu tô dando aula. Como é que eu vou interagir? Que eu estou desesperado para cumprir materiais aqui dentro dessa loucura que foi essa pandemia, né? Falta de planejamento, né? Que nós tivemos aí na pandemia. E a pessoa estava nervosa comigo porque não interagia, porque não dava um like, porque não dava um joinha, porque não dava aquela figurinha. Isso é de se pensar, pô. Mas por que a gente precisa desta situação? Isso é você até trabalhar numa relação. Por que eu preciso disso? É igual aquela situação, tem um vídeo X ou Y meu aí, tem 50 likes, aí tem 1 ou 2 dislikes. Pô, tem 100 likes, bom, vídeo meu ter 100 likes é difícil, né, cara? Para ter 100 visualizações é difícil, mas tudo bem, vou sonhar. Tem 100 likes e 2 dislikes, eu vou ficar desesperado pelos 2 dislikes. Isso é de análise. Por que eu tenho que me desesperar por isso? Então esse preço dos likes leva muita gente a ficar realmente meio dependente de aprovação pública. E isso é complicado. Antigamente, na história antiga, acho que na Roma antiga, havia o ostracismo. Ostracismo é quando o cara era jogado para o esquecimento. Na realidade, nós estamos vivendo aí o medo de sermos jogados para o novo ostracismo. Isso vai gerando no ser as novas patologias, filho. Novas patologias. Quando eu falo patologias, doenças, ligado principalmente à parte mental. Mas que não e essa doença ligada à parte mental pode levar muitas vezes a uma depressão. Eu brinco muito, mas eu chamo de autismo cibernético. O que? O indivíduo ele pega o seu celular, por exemplo.
Olha, o meu celular é esse aqui, hein? E aí fica as pessoas passando em torno, ou a família em torno, e você ali só interagindo, entre aspas, com pessoas que nem sequer estão juntos com vocês. E isso é tão grave que uma das patologias que se fala muito hoje, principalmente para os jovens, e que levou ao aumento de suicídios entre meninas de 150% entre 2011 e 2018, é a chamada dismorfia do Snapchat, ou Snapchat. Não vai perguntar para mim, cara, se é Snapchat ou Snapchat. Eu não sei inglês, isso não vai fazer mudança nenhuma na questão do suicídio, entendeu? Então a pessoa vai lá, ela se olha, aí começa a preencher os lábios daqui. Por isso que você tem um monte de intervenções cirúrgicas que são feitas muitas vezes na área de operação plástica, cirurgias sem necessidade, indivíduos retirando costela, as intervenções cirúrgicas em adolescentes que cada vez mais aumentam pela insatisfação. Temos um vídeo aqui no nosso canal chamado Vigorexia, onde nós explicamos essa situação também, mano. E na realidade, então, isso traz um problema sério de saúde pública. E isso poderá trazer impactos nessa área também. Se você fizer psicologia, você vai logo ter novas denominações para novas doenças. Então, liguem-se nisso também nas gerações. E para terminar, né, meu amigo? Você vê essa situação que não muda muito. Tinha um desenho chamado Família Dinossauro. E tinha o Richfield, que era um Triceratops, que era o chefe do Dino. E ele dizia o seguinte, o nome da empresa: nós dizemos que sim. Ou seja, as grandes corporações que têm interesses, essas grandes corporações transnacionais, isso não é papo ideológico, filhão. Pelo amor de Deus, no canal não entra, eu tento ser menos ideológico possível. Eu converso ideologia com os meus alunos de forma presencial, mas estou colocando uma realidade. As grandes corporações transnacionais, filhão, elas precisam de lucro. E elas muitas vezes criam situações em que nós muitas vezes depois entramos. Agora a nova situação aí nas redes sociais é a criação de avatar, que isso já é longe. Na minha época, avatar eram os espíritos iluminados, né? Na linguagem indiana, na linguagem teosófica. Hoje é uma figurinha. Eu criei um avatar, tal. Tudo bem, cada um faz o que quer. É claro, você tem a liberdade. Agora tem que ter cuidado com as dependências. Mas nós entramos na roubada, nós repetimos tal qual papagaios, velhos clichês que nos colocam como se verdades absolutas fossem. Então, fião, ficou esse vídeo aí meio longo também, não estou preocupado não, entendeu? Eu sei que você gosta de assistir outras coisas, mas estamos aí. Isso aí serve para meus alunos, para vocês também que assistem, vão vendo devagarinho aí e tal, para não ficar dependente desse velho. E é o seguinte, filhão, enquanto você está aí nessa parada, eu vou aqui, escutando aqui, terminando com Chanel número 5, Teatro Mágico. 5h33, velhão. E daqui a pouco começa a correria total para cumprirmos os materiais aos quais nós somos afeitos, no mundo real. Usando técnicas virtuais no mundo real. Tamo junto, fião. Se quiser dar like, dá. Se você não quiser também, não vai, desculpa, cara, não vai mudar minha existência por causa disso, tá? Ela não sabe quem eu sou, não fala minha língua, a televisão. A internet também não fala muito não. Mas nós estamos aí, temos que usar isso, o velho crocodilo se adapta. Fomos, filhão. Paradinha Louco Abreu.